sejam muito bem-vindos ao canal Estante do Inconsciente. Eu sou o jornalista e estudante de psicanálise Luiz Fernando Caldeira e hoje, no programa No Divã da Estante, mergulharemos na obra de um autor que é fundamental para quem busca uma clínica mais humanizada, sensível e atento ao trauma. Estou falando de Sándor Ferenczi. Para nos guiar por esse pensamento, recebo o psicólogo e psicanalista Hélder Parra. Hélder é um pesquisador dedicado às obras de Freud, em especial às contribuições de Ferenczi, trazendo esse olhar para o seu trabalho clínico atento e diário. Hélder, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, a Estante do Inconsciente, e em especial aqui ao programa No Divã da Estante. Obrigado, Luiz, pelo convite. Obrigado ao pessoal do Estante. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estejam assistindo a gente neste vídeo, em qualquer momento, em qualquer lugar e em qualquer instante. Obrigado pelo interesse, é uma psicanálise séria, com ética e, acima de tudo, com o interesse ao analisando. Obrigado, Luiz, pelo convite. Obrigado a todos. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que o pessoal que vai assistir aí esse vídeo hoje, essa entrevista, vai gostar muito, porque o Hélder tem aí um amplo conhecimento na obra de Ferenczi, de Freud, e vai contribuir bastante aí para quem está estudando psicanálise e quer mergulhar um pouco mais nesses dois teóricos, em especial hoje aqui, Ferenczi. Então, mas antes da gente começar essa nossa conversa, eu quero fazer um convite a todos que estão nos assistindo. Se você é estudante de psicanálise, está iniciando sua jornada na clínica, esse canal aqui foi feito para você. Inscreva-se agora no canal Estante do Inconsciente, ative o sininho para não perder as nossas entrevistas semanais, deixe seu like, porque isso fortalece o nosso canal, ok? Compartilhe esse vídeo aí também com todas as pessoas que estão estudando psicanálise, assim como você. Joga aí nos grupos de WhatsApp, joga aí para seus amigos, né? Divulgue nosso canal para que a gente possa fortalecer aí bastante, né, a psicanálise, uma psicanálise séria aqui no Brasil. Siga também o nosso perfil no Instagram, @Instante do Inconsciente. Ok, pessoal? Vamos então agora começar esse nosso bate-papo aqui com o Hélder. E Hélder, então, eu queria que você fizesse aqui um pequeno resumozinho, né, de quem é efetivamente Ferenczi, né? Qual a importância dele para a psicanálise, né? A gente sabe que a psicanálise ela é frequentemente contada através de Freud, né? Mas o Ferenczi, ele ocupa um lugar muito particular também, né? Como é que quem foi então Ferenczi e o que havia na trajetória dele, né, que assim, o torna um psicanalista assim tão sensível, digamos assim? Uma pergunta muito difícil e muito simples. Quero começar com uma brincadeira. Se na psicanálise Freud é o pai, Ferenczi seria a mãe. Até mesmo como um lugar de afeto e de cuidado. Quando tudo aconteceu, grande parte, Ferenczi estava lá, ao lado de Freud. Os pesquisadores dizem que muitos textos de Freud eram escritos a quatro mãos. Ferenczi realmente ajudou Freud a escrever alguns textos. E mesmo que ele não tenha escrito, ele ajudou em diálogos e conceitos. Ferenczi tem, assim, alguns momentos na obra dele em que se usa para se aprender, que se usa para se ensinar e para se usar o aprendizado de sua obra, né? Porque ele não escreveu muito, tá? Ele não escreveu tanto quanto Freud, mas escreveu sempre textos curtos vinculados à clínica. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente quando fala de Ferenczi. Freud era um brilhante teórico. Ferenczi era um clínico. No que Freud foi brilhante em criar uma teoria, Ferenczi foi brilhante em executar a teoria dentro da clínica. E mais, em muitos momentos, perceber que a teoria não era suficiente e era preciso mudar a teoria. Uma coisa que Freud sempre foi um pouquinho mais reticente. Então tem todo um primeiro momento da obra de Ferenczi, que é conhecido como o momento pré-psicanalítico. Ele conhece Freud, e aí se embrenha na psicanálise, se joga nessa profunda piscina, e a partir de então começa a estudar os trabalhos de Freud aprofundadamente, ao ponto de ser um dos poucos teóricos a Freud convidar a passar férias juntos, com suas famílias, até em algum momento convidá-lo a casar com uma de suas filhas.
Tem todas essas histórias, a gente brinca assim, que é um momento meio TV Fama da psicanálise, né? Uma coisa Muito meio bom. fofoqueira. Então, tem essa história. Ferenc vai ser um brilhante interlocutor e um brilhante amigo próximo de Freud. Até quando rompem essa amizade e essa conexão teórica que era e sempre foi. Outra coisa, Ferenc não formou uma escola. Você vai ter Freud, Winnicott como escolas, você vai ter os kleinianos, winnicottianos, lacanianos, mas você não vai ter os ferencianos. Por quê? Ferenc jamais falou contra Freud. Ele levou a teoria de Freud às últimas consequências da clínica. E é interessante, assim, pelo menos assim, eu ainda não me aprofundei muito em Ferenc, mas assim, os primeiros escritos de Ferenc, os artigos dele, né, era muita validação, né, da obra freudiana. Pelo menos eu senti isso quando eu comecei a ler. Existe aquela coleção de 4 livros, né? Eu comecei a ler aquele primeiro. Você percebe que ali ele realmente é muito influenciado por Freud, seria isso? Mas em algum momento aconteceu divergências, correto? Ocorreram divergências, né? Quais foram as principais convergências que existiam entre os dois e quais as principais divergências, né, entre eles dois também, e que o fizeram, de certa forma, romperem, digamos assim, essa amizade, né? Mas, assim, existia, apesar de tudo, existia um carinho de Freud por Ferenc, né? Independentemente desse rompimento teórico, digamos assim. Se você for ler o discurso que Freud escreve na morte, no necrológio de Ferenc, você vai ver ali muito respeito a quem era o psicanalista, ao clínico, e vai perceber um respeito profundo ao humano, ao amigo. Isso foi lindo. Ferenc nunca deu as costas a Freud. Foi Freud que um dia não estendeu a mão a Ferenc. Porque assim, aqui a gente pode entrar, Freud, ninguém nunca rompeu com Freud. Era Freud que rompia com as pessoas que naquele momento, por uma razão ou outra, não seguiam ao que ele determinava que era a psicanálise de então. Jung também, né? Mesma situação. E veja, Ferenc só conhece Freud por uma intermediação de Jung. Porque Ferenc era muito solidário aos pensamentos de Jung. Mas como ficar solidário aos pensamentos que se distanciaram matricialmente tanto da psicanálise e Ferenc estava arraigado aos pensamentos? Você me pergunta, quais os pensamentos que aproximavam? Todos. Todos os pensamentos freudianos. Todos eles estavam intrinsecamente ligados a Ferenc. Mas tem alguns momentos, teve principalmente eventos. Até 2014, mentira, 2000 não. Até 1900, perdão. Até 1914, Ferenc vai ser um fiel depositário das ideias de Freud. Ele até vai escrever um texto em 14 que é um brilhante resumo de tudo que tinha sido feito em psicanálise. Acontece o advento da Primeira Guerra Mundial. Os dois viveram realidades muito diferentes. Freud sofreu a violência de não ter mais pacientes, passar fome, a violência de não ter mais condições de subsistir numa Viena, que não foi exatamente atingida pela guerra, mas a Europa toda, de uma forma ou de outra, foi devastada. Ferenc não. Ferenc, por ser médico, foi para o fronte. Ele foi atender pacientes violentamente, aí eu vou colocar aqui, traumatizados fisicamente pela guerra. Fisicamente. O final da Primeira Guerra, vamos voltar à vida normal, se é que existiu uma vida normal depois da Primeira Guerra Mundial. E na volta, Ferenc começa a atender pacientes traumatizados psiquicamente pela Segunda Guerra, pela Primeira Guerra. Pela Primeira Guerra. E é nesse momento que ele fala, Freud, acho que suas teorias não funcionam mais aqui. Acho que a ideia do retorno de um recalcado
não faz mais tanto sentido depois de um homem que viu seu pelotão morrer assassinado brutalmente. Félix vai pensar, então temos que criar essa clínica. Como trabalharemos com essa clínica que tem que ser, por obrigação, nova, porque o sujeito é novo? Freud vai ficar um pouco reticente, porque a realidade freudiana de Viena era outra. Freud, depois que consegue entrar numa camada mais rica, né, ascensão Sim. financeira, ele fica ali numa camada mais abastada. Burguesa, digamos assim, burguesa. Félix não. Félix vai trabalhar desde sempre em hospitais de excluídos. Quando ele se depara com aqueles novos, entre aspas, novos pacientes, pois estamos falando de um ambiente médico ainda, tá? Poderíamos colocar como analisandos, mas esses novos pacientes com sonhos violentos, com sonhos de guerra, o sonho como via régia ao inconsciente, Freud dizia isso. Mas que inconsciente é esse, poluído e devastado? Então, peraí, talvez não faça muito sentido essa nova teoria. Vamos buscar uma outra? Félix vai falar, opa, então vamos criar alguma coisa para ajudar essas pessoas. E ele vai pegar a ideia do quê? Freud, há muito tempo, colocava a ideia, uma das ideias fundamentais seria a abstinência. O analista, de então, como um espelho. Sim. Que refletia o analisando. Félix fala, acho que esse espelho precisa ser partido. Acho que isso só não basta. Ouvir só não basta esse novo sujeito. É necessário se implicar na clínica. Aos poucos, Félix pega aquela teoria que Freud defendia com unhas e dentes ferreamente, isto é a psicanálise. Com essa rigidez, né, que você quer dizer. Sim, e a gente tem que entender, tinha que ser rígido naquele momento, Sim. porque se entregasse podia ser qualquer coisa. Então era necessário que se preservasse uma ideia básica, mas não monolítica, mas básica. E uma dessas questões era o tripé. Ferenczi foi inclusive, um dos primeiros a falar: o analista precisa fazer terapia. Sim. Senão ele não vai dar conta. Muito mais do que o conceito de uma análise didática de então, mas uma análise pessoal, de lidar com seus próprios demônios, vamos chamar assim. Ferenczi, na clínica, como um clínico, viu que já não tem mais aquilo. Então ele faz o quê? A gente tem que trabalhar de uma outra forma com esse sujeito que chega. O que a gente pode fazer? Freud dizia os inanalisáveis. Ferenczi vai falar, não existem os inanalisáveis. Se existirem, são por duas razões. Ou a técnica é fraca, ou o analista é incapaz. Nunca é culpa do analisando. Se o analista é incapaz, que se instrumentalize esse analista a ser melhor. E se a técnica não é suficiente, as favas com a técnica. E nessa premissa, ele vai começar a entender que ele, muito mais do que ser uma estátua de mármore impecável e que nada me atinge, talvez dividir um pouco aquela dor fosse um caminho possível. E muito mais do que um aplicador de técnica, formatizador, fosse possível deixar aquela técnica um pouco mais palpável e fácil de se guiar. É aí que surge a ideia de Ferenczi de ser menos ferrenho, de ser menos de ferro às teorias freudianas. Isso causa pruridos nos amigos, porque é fácil você entender. Veja, se a pessoa passa por um problema e o analista ouve, ter ali uma pessoa refratária salvaguarda a gente da nossa vida. Mas Félix não estava muito preocupado com isso.
ele falava, precisa ir além. Não adianta ir para uma análise que a gente, analista, não suje as mãos. A gente tem que ser um cirurgião, que no final da cirurgia tem as mãos sujas de sangue, mas que o paciente tenha se curado, ou que tenha levado alguma melhoria. Falo aqui de cura num sentido analítico daquele período, não agora, tá? Helder, então a gente pode dizer que talvez essa principal divergência está exatamente aí nessa clínica mais, digamos assim, acolhedora, nessa clínica menos rígida, que de fato assim o analista de fato, né, ele participe mais do momento que está vivenciando aquele paciente, seria isso? Acho que isso é o grande Big Bang que explode toda a teoria ferenciana. Essa vontade de fazer isso. E disso surgirão outras estrelas, outros planetas, outras galáxias, mas é essa vontade de falar. Não basta um analista que seja refratário ao sentimento do outro. O analista é humano, e é de humano para humano a análise. Não que Freud já não tenha feito isso, não que Freud já não tenha aberto em seus momentos isso, mas Ferenczi vai fazer isso sempre, até as consequências. E Félix, ele é muito lembrado também por implementar uma técnica ativa, né? E uma técnica elástica. Eu queria que você exatamente falasse um pouquinho sobre cada uma delas. O que diferencia uma da outra? Normalmente a gente pensa assim, né? A elasticidade na técnica. Ferenczi seria o grande criador da elasticidade da técnica. Ok, mas Freud já tinha desenvolvido isso em vários casos. Quando ele, num dos seus casos, diz, olha, nós só vamos trabalhar até tal data. Nem mesmo Freud era extremamente rígido em seus casos. Ele uma vez fazia atendimentos passeando pelo parque. Naquele lindo texto que ele escreve. Ele trabalhava com seus analistas. A mudança de posição de frente a frente para uma posição de divã por trás já foi uma mudança que ele cria. Freud não era tão rígido quanto Freud virou rígido pelos seus discípulos depois. O que Freud queria, ele estava preocupado, sim, como fazer a coisa acontecer. Nem que ele estivesse errado. Veja, quantas vezes Freud vai colocar notas de rodapé em livros escritos para dizer, gente, ó, eu pensava assim em 1908, mas em 1923 eu já estou pensando diferente aqui. A gente percebe que Freud vai alterando ali a sua teoria, a sua prática clínica com o tempo, lógico. É uma obra que evolui com a vida de alguém que viveu muitos anos. E ele nunca teve medo de relatar o erro, nunca teve medo de voltar atrás. Se fosse assim, a gente estava na primeira tópica. Veja. Verdade. E isso era uma coisa bonita. Então, Freud era um grande elástico em sua própria técnica. Ferenczi vai levar isso até as últimas consequências. Então, assim, sessões que vão durar muito mais do que 3, 4 horas. Sessões que vão durar curtíssimas. Sessões que vão ser feitas de diversas outras formas. Mas uma coisa que tem que ser sempre relatada. Ferenczi sempre utilizou-se da elasticidade da técnica quando a técnica normal não alcançava o objetivo desejado. Elasticidade da técnica não é uma técnica por si só, ela é um último recurso da psicanálise. Por quê? Ele vai dizer isso em vários textos. A psicanálise em si é uma técnica que funciona e que tem que ser levada até suas últimas consequências para funcionar. Mas, se essa técnica que tem sido aplicada não mais for eficiente, a técnica de Freud, sim, temos que mudar essa técnica para que caiba ao projeto de cura de então para este analisando. Ele vai trazer a ideia de que os analisandos são únicos. Então, a técnica tem que ser única. Então, a forma de agir do analista tem que ser único. Por isso, ele vai estudar a contratransferência acima de tudo.
No começo, quando ele começou a implementar essa técnica ativa, né, ela era um tanto quanto diretiva, era um tanto quanto intervencionista, digamos assim, né, e isso eu acho que vai muito vai de encontro, exatamente, de encontro, né, com o que a gente entende de psicanálise, no sentido de que a gente não pode sugestionar, não é isso? A gente não tem que dar fazendo sugestões para o nosso analisando. E aí, eu creio que aos poucos, né, também Félix foi deixando isso um pouco de lado também, né, pelo que eu do que eu li, e passou a ser exatamente, digamos assim, mais elástico, né? E menos diretivo, né? Ou seja, ele começou ali, pô, em vez de vamos por aqui, não, eu estou com você, né? De criar uma segurança, né? De criar um atendimento mais acolhedor do que efetivamente diretivo e intervencionista. É essa que seria a diferença da técnica ativa para a técnica elástica, né? E essa técnica ativa que, né, nos é passado, pelo menos a gente que é estudante, começa a entender um pouquinho, começa a ler Félix, a gente começa a entender isso. De fato, ela vai. Você acha que isso realmente vai de encontro com o que propõe a psicanálise, que a gente não seja efetivamente, né, um profissional que sugestiona o analisando? O que eu costumo sempre dizer e colocar isso? A elasticidade da técnica é como se fosse um guarda-chuva. E você pode pendurar várias coisas nesse grande guarda-chuva. Uma das coisas que você pendura é essa ser mais ativo. Félix dá vários casos, a maior parte dos textos que ele escreve, ele usa de exemplos de casos clínicos dele. E também não tem o menor período de dizer, errei aqui, ó. Aqui eu fiz errado, não deu certo, não façam isso. Tem até textos que ele diz aqui, esse texto aqui, está tudo errado, é um alerta para vocês não fazerem. Como sendo um último recurso, acho que, na iminência de perder o processo psicanalítico que vinha se realizando, a intervenção pode salvar o processo analítico do analisado. Exemplo ferenciano. Uma moça sentada, deitada no divã, ele sentado, ele se sentava, os relatos é que ele não se sentava tão atrás, porque ele gostava de observar o corpo por completo do analisando. Ele foi um dos primeiros a manifestar que o trauma se vê primeiro no corpo, depois no psiquismo. Então ele analisava o corpo. Uma analisanda vinha tendo bastante, mas em determinado momento ela parou, a análise estagnou. Aquele momento que a gente fala, ih, travou, o que deu errado aqui? E ele começou a observar o corpo dela, e ele relata no texto que ele percebia que as pernas dela se esfregavam na região das coxas. Sempre. E ele questionou: por que você faz isso? Isso o quê? Ela nem se tocou. Ficar assim, esfregando as coxas. Ah, porque isso me dá prazer. Desde pequena eu faço isso. Isso sempre me dá um prazer. Fênix percebe e acha que ela estaria num processo quase que masturbatório. Então ele fala para ela: descruze as pernas. Todas nossas sessões serão com as pernas descruzadas. Isso causa uma perturbação. E aí ele percebe que a sessão volta a funcionar. Porque ela não estava mais entregue a uma coisa, situação calma e tranquila. Era o famoso chacoalhão. Sim. E aí ele falava, e isso é técnica ativa. Isso é falar para a pessoa, veja, mas aí eu questiono, será que fazer uma interpretação de um sonho também não deixa de ser uma técnica ativa? Será que apontar, às vezes, ao paciente um caso de repetição consecutiva também não é um pouco ativo? Algumas perguntas que nós analistas fazemos, às vezes não são um pouco ativas. Então, assim, até percebo entre alguns lacanianos essa questão de, às vezes, serem mais, ou mais tranquilos, às vezes mais incisivos. A questão não é exatamente o que fazer, é sempre por que você, analista, está fazendo isso. Porque nós não devemos, não podemos e jamais sermos guiados pelo espírito de Freud. Não. Nós somos
profissionais, nós somos teóricos. Tudo o que um analista faz tem que ser respaldado por sua teoria e ele tem que saber o que ele quer. Eu vou fazer essa pergunta porque eu achei interessante. Eu vou esperar dar 10 minutos para acabar a sessão, eu faço um arremate lacrador. Quem vai ganhar com isso? Seria muito mais bonito se você terminasse 10 minutos em silêncio. Ou ouvindo alguém que está ali, que veio nos procurar em sofrimento. Então, assim, a intervenção, às vezes, ela é menos interventiva a partir do momento que você realmente entende por que vai fazer aquela pergunta para aquela pessoa. E ouvir a resposta. Nada. Ouvir é super interventivo em muitos momentos. Perfeito. E Helder, essa clínica mais acolhedora, digamos assim, de Ferenc, e o próprio Winnicott também, né? Mas a gente está aqui tratando de Ferenc especificamente, né? Até onde, né, existe aquele limite entre o acolhimento e a complacência? Porque às vezes também a gente pode acabar, a gente quer ser acolhedor e às vezes a gente pode cair no risco de mimar, vou usar o termo mimar, não veio outra palavra na cabeça, mimar o paciente. E isso isso não deve ser uma postura nunca do analista, né? Então, como é que o analista encontra esse meio termo, digamos assim, né, entre ser complacente e, de fato, fazer um acolhimento para que aquela pessoa se sinta à vontade para falar daquele trauma dela ou qualquer outro problema? Você trouxe o Winnicott. Vou talvez falar uma coisa aqui que os seus próximos entrevistados ou os colegas deixem comentários aí embaixo sobre. Sim. Não existiria o melhor de Winnicott se ele não tivesse lido Ferenc, tá? E ele leu Ferenc. Eu tenho certeza disso também. Isso é Holding e Handling é Ferenc em inglês. Tá? Então aqui é polêmica, deixem os comentários aí embaixo, depois o Luiz me processa. Vale a discussão. Pensando nisso, como? Não tenho ideia, Luiz, não sei te responder essa pergunta de uma atacada só. O que eu sei é que Ferenc fez e deu certo. O que eu sei é que ele fez e deu errado. E quando deu certo, ele falou, deu certo porque aqui eu pus um limite. E aqui deu errado porque eu passei desse limite. O que a gente não pode esquecer é que existe um setting que tem que ser mantido. Otto Rank, que era muito amigo de Ferenc, escreveram um livro juntos, depois divergiram e deixaram de ser amigos. Nunca deixaram exatamente de ser amigos, mas era complicado, né? Aquela história com Otto Rank e Freud. Mas veja, Otto Rank tinha uma ideia de que o setting terapêutico seria como se fosse um novo útero, em que o analisando pudesse agir como criança, que pudesse nascer de novo. E não que nós seríamos sua mãe, porque nós seríamos parte do setting. Receber alguém com tato, Ferenc usa uma palavra que foi cotraduzida no Brasil como tato. Sim. E tato é bonito, porque tato não é visão, não é olfato, não é audição. Tato é pele. Você só tem percepção se você tocar. Como é tocar em alguém sem nunca tocá-lo de verdade? Acho que o limite está aí. Saber até onde ir para que a pessoa desenvolva e se fortaleça no processo analítico. E naquele setting em que a pessoa ali pode esbravejar, pode gritar, pode chorar, pode fazer o que for, mas olha, em 50 minutos tem pagamento. Se atrasou, não importa, vai ficar. Tem que ter ali uma sustentação. Não é uma festa regada, não é não, ali tem que ter uma certa estrutura, até que para a pessoa perder a estrutura dela.
Porque você não perde a sua estrutura se você tiver um ambiente completamente desestruturado. Acho que o limite é muito pessoal, o limite é de muito de analista para aquele analisando. E uma coisa engraçada é que se dois analisandos conversassem sobre seus analistas, eles nem reconhecessem que era o mesmo. Isso seria, na minha opinião, um brilhante ideal de analista. Se dois analisandos, como, meu analista é muito, ele me fala umas coisas muito duras. Nossa, mas o meu, ele é muito delicado. Nossa, mas... E aí é o mesmo, no final ele seria o mesmo analista, porque é um pouco isso. Nós somos o que o outro precisa no set. Você acha que a análise pessoal está aí exatamente para você encontrar esse meio termo? Ajuda a encontrar esse meio termo? Ou estou falando besteira? Não, a análise pessoal do analista. Sim, do analista. É importante, é fundamental para que ele consiga traçar esse limite entre o acolhimento e a complacência? Sem dúvida, mas a gente não pode esquecer. Quando se fala de Ferenczi, duas coisas são importantíssimas. Além da análise pessoal, que isso, sem colegas que estão assistindo agora, se não fazem o tripé, vocês não são analistas. Se vocês não fazem nem análise pessoal, vocês não estão na profissão certa. Agora, quando falamos de Ferenczi, a compreensão de sua teoria, aqueles livros que você colocou, mais o diário clínico. Diário clínico é a psicanálise rasgada da própria carne. Agora, a supervisão dentro de um projeto clínico ferenciano eu acho fundamental. Porque ali você tem alguém, além de você, para analisar o que está sendo elaborado. Isso é muito importante. Por isso, sempre se diz, se você é um psicanalista lacaniano, faça uma terapia lacaniana e faça uma supervisão lacaniana. Mas não parece lógico, mas seria bom se fosse assim, tá? Se você quer conhecer Ferenczi de verdade, leia os trabalhos de Ferenczi, mas sinta na carne o que é o verdadeiro acolhimento de um ferenciano. E sinta o rigor técnico de um supervisor verdadeiramente ferenciano. Por isso essa sua pergunta é importante. É fundamental. Fundamental. Terapia pessoal, fundamental. Análise pessoal, fundamental. Mas supervisão para um ferenciano também, viu, Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, a gente tem um programa aqui gravado sobre o tripé psicanalítico com a Maria Cecília Izerhaldi, né, sua colega também, nossa colega, pessoa maravilhosa e que tem uma entrevista aí muito bacana que todos devem assistir. Mas o Helder Freud, não, desculpa, Ferenczi foi um precursor, né, nos estudos do trauma. Como é que ele diferenciava o trauma real do trauma fantasmagórico, digamos assim? Isso é uma coisa bem interessante de se pensar. Veja, num determinado momento da história de Freud, ele vai escrever uma carta a Fliess e vai dizer: não acredito mais na minha histérica. E aí ele vai, a partir de então, trabalhar toda a sua teoria. Que até então ele acreditava na histérica. Ferenczi vai acompanhá-lo. Até o momento em que ele fala: não, eu vou voltar e vou reler Freud a partir das suas histéricas. E aí ele vai falar: eu vou começar a acreditar na histérica de Freud, de novo. Muitos falam, até às vezes, para alguns teóricos e outros, que Lacan foi o primeiro que releu Freud. Eu sempre digo, foi Ferenczi que primeiro releu Freud. Na cara de Freud. E falou: como é que é isso aqui? Lacan vai fazer isso. Eu, particularmente, acredito que Lacan era um leitor de Ferenczi. Leu Ferenczi, isso é claro. Mesmo que em seus seminários até ele critique a postura, criticar, de certa forma, já está desenvolvendo o trabalho, né? Não acredito que seja um caso de cópia. Mas todo mundo que veio da psicanálise depois de Ferenczi leu e incorporou de uma forma ou de outra. Veja assim, Klein era analisanda de Ferenczi. E ele falou: vai que você tem uma coisa que vai ser só sua.
E Klein, principalmente no início, trabalha com o trauma ferenciano. Mas isso que você está falando, isso vai ficar muito claro no finalzinho. Porque para o Ferenc ele vai falar assim, qual a diferença de um trauma real para um trauma que não aconteceu? Qual a diferença? Se você está me falando o que aconteceu e eu vou acolher o que você me diz, qual a diferença? Claro que existe, tá? Não estou aqui diminuindo ou colocando uma questão ou não. Normalmente, Ferenczi vai deixar muito claro, o trauma é uma célula do evento, mas uma outra grande célula é o desmentido, que é infinitamente pior do que o próprio trauma. Aqui eu estou falando um pouquinho do confusão de línguas entre adultos e crianças, que traduziram recentemente, uma editora traduziu como confusão de linguagens, que é muito mais de acordo com o texto ferenciano, que vai colocar que o adulto trabalha na linguagem da paixão e que a criança se entende na linguagem da ternura. Quando o adulto violenta a criança, e aí eu estou colocando violência sexual, violência psicológica, qualquer tipo de violência, verbal, tá? Ele fala violência violenta. Acontecem diversas coisas com essa criança porque ela não é instrumentalizada a lidar com aquele tipo de coisa. E aí ela pode cindir, ela pode criar atomização, ela pode criar várias outras... a introjeção do agressor, várias questões que o Freud, que o Ferenczi foi estudando. A questão principal é como lidar com isso. E aí eu te questiono, e a todos os companheiros, analistas ou não, que estejam assistindo a gente. Quando alguém senta à nossa frente, a gente questiona ele se o que ele nos conta é verdade? Seria frutífero para a análise isso? Se você questiona, você está caindo no desmentido de novo, você está retraumatizando aquela pessoa. Então, veja a violência que os analistas da época poderiam recair. É claro que as coisas ficarão claras durante a análise, é claro que as coisas... A análise não é feita em 50 minutos, ela é um processo longo e duradouro. Mas, quem vai trabalhar mais com essas questões, talvez de um outro lugar, o Winnicott, mas seria mais Lacan, que vai falar da questão do atravessamento do fantasma, mais do analista. Eu não sou versado em Lacan, peço desculpas se eu falo alguma bobagem ou outra, mas acho que nem Lacan mesmo era versado em Lacan, porque aqueles encontros dele eram muito engraçados, porque ele falava e ia embora para casa, então... Mas Ferenczi percebe desde cedo que a função... Porque ele vai lidar com os traumas. Tanto que dizia-se naquela época que é muito difícil esse caso. Sabe, eu vou te indicar um psicanalista húngaro que vai te ajudar. E era Ferenczi. Todos aqueles da rodinha de Freud que não conseguiam lidar com o caso, porque Freud escolheu lidar apenas com um tipo, né? Normalmente sobrava quem para Ferenczi? Hoje, o que poderia ser indicado como psicóticos. Na época, não tínhamos essa nosologia, né? Ok. Mas Ferenczi não nega, porque ele diz, ou é clínica, teoria, ou sou eu que estou errado. Então eu vou me moldar para isso. Perfeito. Helder, você citou confusão de línguas entre os adultos e as crianças como um texto importantíssimo de Ferenczi. Outro também, acho que muito importante, é A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, né? Onde Ferenczi nos ensina sobre o efeito do ambiente hostil na constituição psíquica do paciente. É isso mesmo? Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse texto. Esse texto, eu acredito que é fundamental para quem estuda o Winnicott. Porque ele vai falar um pouco do ambiente. Sim. Freud falava muito da pessoa, né? A pessoa com o problema daquela pessoa. Ferenczi vai falar, mas, poxa,
Como assim a pessoa? E o ambiente onde ela está? Como dá essa relação? E aí ele escreve esse texto e eleva o ambiente à função, a uma das funções principais da formação desse eu, dessa pessoa, dessa persona, desse self, como o americano lá vai chamar depois. Sim. O campo do ambiente é o mesmo de Winnicott, que ele vai pegar e vai falar a questão da função materna, aquela questão toda. Só que Félix vai dizer que se uma pessoa não é bem acolhida, não importa a idade que tenha, vai ficar... É muito bonito, porque ele vai falar... A gente tem por meio reles achar, né, que quem nasce tem mais força de vida, porque acabou de nascer. Ele vai falar, não, quem nasce está mais perto da morte, porque acabou de vir de lá. Não da morte, vem da não ausência. Então, se ela não for bem acolhida, fica mais fácil ela retornar para a não vida. E aí ele diz a importância do ambiente para aquela pessoinha ter razão para viver. Doutor, algum tempo depois, e Ana Freud vai dizer, Ferenc, você trata os seus adultos como eu trato as minhas crianças. E é exatamente a mesma coisa. Interessante. Quando os adultos, Freud já sabia disso, né? Que perguntavam uma vez para Freud, você atende crianças? Ele falou, só atendo crianças. O tempo todo na minha clínica. E Félix falava, arranhe a pele de um adulto e você encontrar lá uma criança. E é verdade, né? No fundo, é só isso que somos. Crianças grandes que, de uma forma ou de outra, aprenderam a se comportar em público. É por isso que somos tão desajustados. Sim. E Helder, assim, para quem está iniciando, né, os seus estudos em psicanálise e quer conhecer um pouquinho da obra de Ferenc, quais outros textos... Eu creio que Confusões de Línguas entre os adultos e a criança mal acolhida e sua expulsão de morte, você já iria falar que são dois dos textos mais importantes. Mas quais outros, assim, você recomendaria, né, que os estudantes que estão iniciando agora em psicanálise ou que querem se aprofundar num teórico como Ferenc deveriam ler? Pelo menos mais assim, uns 2, 3 textos assim, muito importantes que fazem parte da espinha dorsal do pensamento ferenciano. Olha, isso é muito difícil, porque o Ferenc vem trazendo elementos em sua teoria que vão se agregando. O primeiro texto dele, o primeiro texto que é considerado um dos primeiros textos psicanalíticos, ele vai falar sobre a ejaculação precoce. Aí você vai falar, mas Helder, por que esse texto? Porque ele vai falar da ejaculação precoce sob a visão de uma mulher. Ele vai falar o quanto um homem com ejaculação precoce pode enlouquecer uma mulher. Ele não vai falar da visão do homem, ele vai falar da razão daquilo. E veja, isso é uma inversão em 1908. Sim. Isso eu acho um texto... Então, né? Eu acho isso de saída, um texto incrível para você ler Ferenc, porque ele está trabalhando, falando, ele fala coisas incríveis. Ele fala assim, o homem faz sexo a vida toda, a mulher só depois do casamento. Como é que ela vai saber fazer? Então nós temos uma saída. Ou os dois não fazem sexo até o casamento, ou os dois podem fazer antes de casar. Um homem falando isso em 1908. Nossa. Numa Europa vitoriana. Extremamente conservadora. Interessantíssimo. Tem um erro. Quem for ler o texto vai perceber que tem uma cagada terrível lá, assim, que hoje em dia você fala, meu Deus, não acredito. Mas tudo bem. Não dá para ser completa. Isso tem um contexto histórico, não esqueçamos. Sim. Mas só essa inteligência de falar, olha, um homem que não consegue se satisfazer fica doente.
E uma mulher que nunca consegue ser satisfeita pelo seu homem, como é que fica? E quando tenta se satisfazer, não pode por causa questões sociais, religiosas, como é que fica essa mulher? Eu acho um texto já pé na porta e começa. Sim. Introjeção e introjeção e extroversão. Uma coisa, eu teria que pesquisar melhor, mas é um texto que fala do que é de fora e o que é de dentro de Ferenczi, do desenvolvimento da pessoa. Eu acho fundamental porque compreende um pouco do que ele vai dizer mais para frente. E um texto assim primoroso, mas que é uma viagem, e aí vocês, por favor, leiam com parcimônia, tá? É um texto complicado, datado, mas chama-se Thalassa. Qual? Desculpa. Thalassa. Thalassa, sim, já ouvi falar. Não li ainda, mas já ouvi falar. É um texto mais maior, é um texto de extensão maior. Ele conta um pouco de que todos nós, nosso grande desejo é voltar para o útero. Claro que ali ele vai pegar um pouco do conceito de sua época, mas assim, se Totem e Tabu tá cheio de erros etnocêntricos, etnográficos, sociológicos, antropológicos, e a gente continua lendo, por que não vamos ler Thalassa? Freud inventa em Totem e Tabu uma forma de justificar sua teoria. Thalassa faz o dele, Ferenczi faz o dele, que é Thalassa. Leia Thalassa descompromissadamente, com calma, sem assim grandes arroubos de isto aqui é biologicamente errado. Claro, amigo, passou 100 anos, né? Algumas coisas mudaram. Mas, se a gente entender aquilo como uma alegoria, e alegoria o brasileiro entende, porque a gente é o país do carnaval. O que é uma alegoria? Alegoria é uma coisa que lembra uma outra coisa. É isso que é. Se eu te pedir, a escola de samba desfila, você entende. Ala por ala, você entende tudo que está acontecendo. Por quê? É fantasia, alegoria, carro alegórico. Você compreende aquilo. Se eu te pedir para contar a história, você até conta, mas não exatamente como, mas você entende. É um pouco do livro Thalassa, então recomendo. Agora, Confusão de Línguas, que é um texto que só foi editado depois da morte de Ferenczi, porque Otto Henk, que espalhou a 4 ventos que Ferenczi estava doidão, o que foi mentira. Ferenczi não teve nenhum tipo de colapso mental. Mas como não concordavam com o que ele falava, e Otto Henk morria de inveja por ter feito terapia com Ferenczi, e aquela relação não acabou bem, aquela transferência negativa não deu certo, como Otto Henk era muito baba-ovo do Freud, assumiu a IPA, enquanto Otto Henk foi vivo, pouquíssimas coisas de Ferenczi foram editadas, seja na IPA, seja fora. E depois que Ferenczi vem falecer, acontece uma coisa terrível entre analistas, entre nós analistas. Ferenczi é brutalmente relegado ao esquecimento. Ele vem falecer em 33, só no começo dos anos 80, graças ao casal Balint, que eram amigos dele, e a Judith Dupont, é que as obras dele voltam e nós temos o que é dito como um ressurgimento de Ferenczi. Ele fica 50 anos esquecido. Incrível, né? Isso foi a maior violência que se podia fazer a um teórico. Que vários estudiosos dizem é o maior teórico contemporâneo de 100 anos que a gente tem hoje na psicanálise do mundo. Agora, detalhe, só 2 lugares do mundo hoje produzem conscientemente psicanálise ferenciana. Onde ele nasceu, Budapeste, Hungria e Brasil. Sim. Onde tiver Ferenczi, no mundo tem um brasileiro falando. Por quê? Porque quando se fala de trauma,
se fala de trauma social. E poucos países do mundo compreendem o trauma social na carne quanto o Brasil. Porque toda vez que a gente olha para alguém na rua, seja de uma condição física, uma condição financeira, e não trata aquela pessoa com respeito, a gente fortalece o trauma dela como menor e indiferente. E aí você está sendo agente do trauma. E a violência se coloca aí. E, Helder, o mundo contemporâneo, né, ele exige mais uma clínica exatamente ferenciana do que efetivamente uma clínica freudiana ou até mesmo uma lacaniana. Você acha que... E até aí eu vou ter que colocar também, né, já que a gente está falando de Ferenc, e digamos que o Winnicott certamente bebeu de Ferenc, né? O mundo contemporâneo precisa mais de uma clínica mais acolhedora e menos de espelho, de confronto? Luiz, você gosta de me colocar em situações difíceis, já reparei isso. E fica aqui um aviso aos próximos. Vou dizer para você, Luiz, olha, cá para nós. Eu acho que a gente precisa de mais analistas humanos e menos analistas teóricos. Quando a gente precisa dar um curso de humanização, chegamos ao limite. Se vamos agora falar em psicanálise, poucos analistas trabalharam a humanização quanto Ferenc, que se dispuseram a se entrar na frente do outro que sofre e testemunhar o sofrimento do outro, e não a questioná-lo ou a ignorá-lo com uma contra-transferência gélida e morta. O que eu acho é que nós precisamos de analistas mais humanizados, que conheçam a história social do seu analisando, que compreendam melhor quem é o ser humano, que não leiam só psicanálise, mas que leiam a psicanálise, sim. Tem que ter uma escola teórica, tem que entender do que está se fazendo. Mas que leia outras coisas, que leia o jornal, que leia romances, que leia poesia, que seja humano. Filosofia, fundamental, filosofia, para entender as dificuldades do humano. Como espécie, para poder um dia estar na frente de um outro humano e olhar e falar, cara, eu quero ser testemunha da dor dessa pessoa. E que possa manejar aquilo, não para uma cura, porque a gente sabe que a cura não existe, mas que a pessoa possa lidar melhor com os seus demônios e os seus problemas e os seus traumas. Para que quando ela te conte, eu sempre digo isso, eu espero merecer estar aqui com você. E como é que eu posso fazer isso? Sentando minha bunda na cadeira, estudando, fazendo minha análise pessoal uma ou mais vezes por semana, indo ao meu supervisor uma ou mais vezes por semana. Porque se eu escolhi ser analista, cara, não estou aqui brincando. Eu não estou achando que um curso de 3 semanas me torna analista. Eu não estou aqui brincando de análise. Eu não estou aqui brincando com a vida mental de alguém. Você confiaria em um cirurgião que teria feito um curso de 3 semanas? Complicado, né? Por que você vai confiar a sua mente? Então, essa pergunta que você me faz eu acho que ler Ferenc é indispensável, como ler Winnicott, como ler Lacan, como ler Laplanche, como ler Bion, como ler, obviamente, Freud, então nem se diga, porque a gente precisa ler Sim, Freud precisa ler. Básico, né? Básico é todo Freud básico. Mas, e no processo de ler, um deles vai te olhar. Porque você olha e ele te olha. Na hora que ele te olha, você fala, talvez esse seja o meu teórico. E seja, eu só quero, seja fiel, mas
eu busco a infidelidade. Leia todos, tá? Leia tudo, leia a todos. Não seja fiel ao seu teórico. Porque você vai sempre aprender alguma coisa que o seu teórico não abarcou. Essa é a inteligência. Porque de 100 anos para cá a coisa mudou. O homem é outro. Sem dúvida. O ser humano é outro. Para a gente finalizar, exatamente, eu ia pedir para que você deixasse, né, sintetizasse o legado de Ferenc para quem vai atender seu primeiro paciente amanhã. Digo amanhã, não necessariamente amanhã, né, mas no sentido que está finalizando a sua formação em psicanálise e já vai começar efetivamente a atuar. Como sintetizar esse legado de Ferenc para esse analista aí que vai iniciar o seu primeiro paciente, o seu primeiro analisando? Mereça estar na frente daquela pessoa. E faça tudo o que tiver a seu alcance para ajudá-la. Porque se você tiver que mudar a técnica, mude. Se você tiver que mudar, você mude. Se você tiver que fazer qualquer outra coisa que não seja psicanálise, faça. Porque o seu compromisso ético é com o outro. Então, tenha a coragem que Ferenc teve de mudar quando não era o que ele precisava. E não tenha medo de estar junto. Vai e faça o melhor para o seu analisando. Porque essa é a sua função na vida. Sensacional. Foi uma conversa aqui necessária, esclarecedora. Realmente, eu tenho certeza aí que quem acompanhou essa nossa entrevista está saindo daqui refletindo muito sobre tudo que o Helder comentou aqui. Cara, Helder, assim, muito obrigado mesmo por compartilhar o seu conhecimento dentro dessa área de psicanálise, em especial aí em Freud, em Félix, sobretudo, que é o tema dessa nossa entrevista aqui. Quero que você volte aqui numa outra oportunidade para que a gente possa falar mais sobre psicanálise, porque realmente isso aqui foi mais do que uma entrevista, foi uma verdadeira aula, e diria mais, até uma verdadeira aula de vida mesmo, né? De como se comportar também num ambiente profissional. Sensacional, muito obrigado mesmo, o Helder. Deixe seus contatos, a última consideração, que quiser entrar em contato com você, como é que faz? Olha, eu tenho que ficar profundamente grato por alguém que quer fazer uma coisa tão importante quanto você está fazendo, Luiz Fernando. Quero agradecer a você pelo espaço, pela acolhida, pela forma que você sempre tratou a mim, a minha colega Maria Cecília. Obrigado. Que a nossa conversa aqui são as minhas opiniões, são as minhas vivências. Talvez teoricamente tenha acontecido um erro ou outro, mas eu me responsabilizo por todos. Mas é só para agradecer uma tentativa e que a gente saia daqui também com a esperança de que a gente é humano e a psicanálise é de humano para humano, não é nada diferente disso. Olha, eu sou meio ruim de redes sociais, eu tenho lá meu Instagram, Helder Parra Psicanálise, quem quiser me contata lá, a gente conversa algumas coisas. E tem o nosso núcleo de psicanálise Abrindo o Discurso, né, que eu abrindo o discurso, Maria Cecília que coordena, eu estou lá para descoordenar tudo. Temos nossos encontros e são todos para sempre convidados a nos tornarmos melhores psicanalistas. Como eu costumo dizer, você começou abrindo, dizer, estamos começando. Olha, uma vez um psicanalista muito velho, velho mesmo, disse para mim assim, eu falei para ele, nossa, como você sabe, né? Ele falou assim, não, eu só estou errando há mais tempo. E aqui é isso, a gente está sempre aprendendo, e a diferença de um e de outro é que tem uma errando há mais tempo. Mas só isso, todos somos iguais quando encontramos alguém em sofrimento no nosso setting e que tentamos dar o nosso melhor. Então, Luiz Fernando, obrigado a todos que me toleraram até agora nessa conversa, eu agradeço, espero que tenha sido bom para vocês, como foi para mim. Sem dúvida alguma, foi excelente esse nosso bate-papo aqui. Helder, mais uma vez agradeço a sua participação. Quero também agradecer a todos que estão nos assistindo aqui. Mais uma vez,
peço aqui, deixe seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva aqui no canal também, fortaleça aí esse trabalho que a gente está tentando desenvolver, de produzir conteúdo sério sobre psicanálise, trazendo aí especialistas na área para conversar com todos aqueles que estão iniciando, né, esse percurso de uma formação dentro da psicanálise. Tá ok, gente? A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!